Hoje, na nossa série especial, a história de superação de um professor cego e com dificuldade de locomoção. Ele prepara sozinho as atividades da escola e, na classe, consegue identificar cada aluno pela voz e até pelos passos. Meu professor é muito legal, super precioso e único. É uma inspiração para mim. Nesta escola pública em Rio Claro, no interior de São Paulo, os alunos têm um professor ilustre, respeitado e admirado por todos. Cadeirante e cego, Fernando embarca todos os dias em uma van da prefeitura para ir até o colégio. O professor Fernando chegando à Escola Municipal onde leciona para mais um dia de trabalho. Já são 15 anos de carreira e durante todo esse tempo, em nenhum momento as limitações físicas o atrapalharam na missão de ensinar as crianças, de transmitir conhecimento aos alunos. Fernando sempre exerceu a profissão com muito carinho, com muito amor, e a gente vai mostrar a partir de agora como ele faz isso. Acompanhamos 2 dias de trabalho do Fernando. Ele dá aula para 17 crianças do 5º ano do ensino fundamental. Quais são as medidas de tempo? Séculos, né? Quando um aluno não entende, ele explica até o aluno entender. Ele tem atenção e paciência com vocês. Sim, muito. Ele é muito inteligente e ele sempre demonstra capacidade, mesmo com as dificuldades. A jornada dele para chegar até aqui começou aos 13 anos, quando Fernando foi diagnosticado com uma doença degenerativa. Eu tenho uma doença chamada Síndrome de Devic. E essa doença acomete o sistema nervoso central e o nervo óptico. E por conta disso eu perdi a visão, sou cego dos 2 olhos e perdi parte dos movimentos do corpo. Conforme eu fui fazendo fisioterapia, fazendo o tratamento correto, aí eu voltei a movimentar os braços, eu consigo ficar em pé com o apoio do andador, mas a maior parte do tempo eu fico na cadeira de rodas. Ainda garoto, ele precisou se adaptar à nova realidade, mas não desistiu de estudar. E a mãe, Dona Edna, era quem o ajudava. Eu levava ele para a escola, deixava ele lá, colocava ele na sala de aula e depois ia buscar. E não podia ficar junto assim, né? E ele ficava sozinho lá. Aí ele gravava as aulas. Aí ele trazia a aula gravada para casa e eu ajudava ele a estudar. Depois de terminar o ensino médio, Fernando começou a ensinar às crianças o Braille, que é a linguagem para pessoas com deficiência visual. E ele foi além, se formou em pedagogia e passou num concurso para ser professor da rede municipal. Num primeiro momento, as crianças ficaram muito curiosas, bastante curiosas, aliás. E aí na convivência eles foram vendo que eu era capaz, né, que eu conseguia planejar, que eu conseguia dar conta ali da rotina da sala de aula. Alguém duvidou de você? Da sua capacidade? Não. Em todo o país, cerca de 8.000 professores com deficiência dão aulas no ensino básico e no ensino superior, menos de 0,5% do total. O Fernando ele é extremamente dedicado em tudo que ele faz, independente das limitações dele, né, da deficiência tanto da questão visual quanto da mobilidade, né? Ele é um exemplo de vida, né, para todo mundo. Aos 35 anos, Fernando mora sozinho. Ele desenvolveu estratégias para ser o mais independente possível. Sem visão, tem os outros sentidos apurados. Água desse lado, aqui é a panela de arroz, aqui embaixo é carne que eu fiz ontem, carne moída. Ele também prepara sozinho o material de ensino para os alunos. E ele vai conseguindo escolher os enunciados das atividades e vai montando justamente as tarefas que os alunos vão fazer em casa. Vou preparar uma atividade de matemática. Aí, por exemplo, aluno. Aqui, vamos supor que eu quero esse exercício 3. Então vem aqui. E aí depois, no final, que eu deixo tudo, que eu vou copiando e colando, aí eu vou alterando também, né?
tarde, crianças. A aula de hoje vai ser matemática. Lembra que 1 quilo tem quantos gramas? 1000. Quem tiver dúvida, levanta a mão, que daí a professora Elaine vai falar para mim e a gente esclarece. Para ensinar aqui na escola, o Fernando tem a ajuda de uma fiel escudeira. A Elaine, a professora assistente, é como se ela fosse os olhos dele na sala de aula. Ele fala com os alunos e ela lê os textos, escreve o que for preciso na lousa, checa as tarefas, relata o que está acontecendo na classe. Mas tem um detalhe, mesmo sem enxergar, o Fernando garante que conhece todos os meninos e meninas e sabe exatamente onde eles estão sentados. Como é que você os identifica? Pela voz, até pelos passos. Eu não costumo nem mudar as crianças de lugar, porque daí eu sei, né? Se precisar chamar a atenção, se precisar chamar para poder ajudá-los, eu sei o lugar que eles estão sentados. Quando ele está explicando, eu fico admirada com o conhecimento que ele tem. O professor Fernando, ele é muito atencioso com as crianças, muito carinhoso. O maior sonho do professor é um dia recuperar a visão perdida para ter a chance de ver o sorriso de quem aprende com ele todos os dias. Se tiver essa possibilidade, eu gostaria muito, nem se fosse um pouquinho, para eu poder enxergar as crianças, ver o rostinho delas. Ensinar é transmitir o conhecimento para mudar o mundo.